A lição de hoje, da nossa revista, ela é a lição de número 5. Isa. Tá bom? E a lição, irmãos, o que nós acabamos de cantar agora? Que oportuno. O que nós acabamos de cantar no hino que nós aprendemos novo nessa manhã? Ninguém arrisca? Fomos criados para adorar. Eu até anotei aqui, gente, que coisa boa. A nossa lição de hoje fala sobre o povo de Deus que antes de entrar na terra prometida, precisaram aprender a adorar. Porque como bem disse, né, o nosso irmão Raí, qual é mesmo o propósito vital das nossas vidas? Para que nós fomos criados? Para adorar, não é? O Senhor e gozá-lo para sempre. Está no nosso catecúmenos, né? Então, que bom que nessa manhã a gente pode já declarar que nós fomos criados para adorar o Senhor. Amém? Eu vou precisar de alguém lá naquele reto que tem alguns textos que eu gostaria de estar projetando. Aí não sei quem é que vai poder ajudar a gente. Vamos orar enquanto a gente vê quem vai poder ajudar? Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nosso coração colocado no Teu altar, as nossas vidas. E o nosso desejo é continuar Te adorando. Agora, através do ensinamento da Tua palavra. Que ela fale, que ela mova, que ela desperte, Senhor, que ela nos alimente nesta manhã, para o louvor da Tua glória. Abre o nosso coração, a nossa mente, tira tudo aquilo que neste momento possa querer impedir o Senhor de falar conosco. E nos ajude a adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, através da Tua palavra. Nós suplicamos a Tua graça no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, será que quando a gente chega aqui na igreja, a gente já chega preparado para encontrar o Senhor? Sabendo que Ele já está aqui preparado para nos receber? Será? Como será que a gente chega para um culto de adoração, para um culto congregacional onde estamos todos juntos e que o objetivo é adorar o Senhor, servir ao Senhor, ser alimentado pelo Senhor? Será que a gente já chega preparado para isso? Nossa irmã Margarida está dizendo que muitas vezes não. O que a nossa irmã está dizendo é bem real. O culto, ele não começa na primeira oração, quando a gente chega aqui. A abertura do culto não é a primeira oração. O culto começa lá em casa, quando eu já começo a me preparar para vir adorar o Senhor. Estou falando de culto congregacional. Preparo aquele pessoal é todos os dias. Né? Todos os dias a gente tem que estar preparado para adorar o Senhor.
Mas aquele culto congregacional, que é o que nós fazemos hoje, que vamos fazer à noite, né, que estamos fazendo agora, esse tem que começar antes. Bem antes. Começa no dia anterior, quando eu me lembro que amanhã é domingo, que é dia de louvar o Senhor, eu já tenho que começar a me preparar. Quando eu estava preparando essa lição, eu me lembrei da nossa irmã Regifran. Ela falava assim, dia de domingo, eu não gosto de fazer muita coisa não. Venho para a escola dominical e eu durmo a tarde inteira. Daí eu ficava pensando, mas gente, como é que dorme a tarde inteira se é o dia do Senhor? Daí ela me falou, Selma, se eu não dormir, à noite, eu não presto um culto ao Senhor, porque eu estou com sono. Irmãos, daí eu falei, Regi, você tem razão. E é verdade, é verdade. Muitas vezes a gente não está oferecendo ao Senhor o melhor. Muitas vezes nós não estamos nos preparando para estar aqui adorando o Senhor. Como tem sido o culto que nós temos ofertado ao nosso Deus? Eu peguei algumas imagens que eu encontrei na internet, de momentos de culto. E eu gostaria que os meninos estivessem passando. É culto 1, 2 e 3, para a gente estar dando uma olhadinha nessas atitudes de adoradores. Ver se a gente concorda, se é assim realmente que a gente precisa adorar. Se estamos fazendo também desse jeito. Areli, por favor. É 1, 2 e 3. Acho que está meio difícil lá. Bem, irmãos, acho que não vai dar certo. Vai, Areli? Vai. A lição de hoje, ela nos leva a refletir sobre isso. Sobre como tem sido o culto que nós temos prestado ao Senhor. Ela nos traz o ensinamento de que esse culto de adoração, ele não foi instituído porque homens resolveram. Não, ele foi instituído lá no início. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, chega um momento que Deus para esse povo. Nós sabemos que, nós já estamos estudando, né, o livro de Êxodo, vimos a semana passada sobre as pragas, na outra semana com o nosso irmão, e a gente está na continuação do estudo do livro de Êxodo. E nesse livro, ele vem trazendo como é que foi Deus tirando esse povo do Egito, Deus preparando esse povo para entrar em Canaã. E hoje nós vamos estar olhando o que foi preciso preparar nesse povo. Olha aquela imagem, eu acho que ela fica bem pequenininha. Vocês conseguem ver? Isso é um culto. Isso é no culto. Isso é no culto. Nós vimos então o culto do celular, como está dizendo o nosso irmão. O outro culto que nós vimos foi o quê? O culto do chiclete, né? Na hora do culto. E aquilo que eu disse que a Regi falou. O culto dorminhoco. Né? Olha lá, é celular, é gente dormindo, é gente mexendo com gente. Será que esse é o culto que nós estamos prestando ao nosso Deus? O que os irmãos acham? Essas atitudes condizem com a vida de adoradores que se preparam antes para vir à casa do Senhor? Como tem chegado os nossos cultos diante da presença do nosso Deus? Será que nós temos nos organizado, nos preparado para realmente estar aqui? Chegar aqui, prestar, dar o nosso melhor? Nós cantamos, né? Que fomos criados para adorar. E muitas vezes, irmãos, a gente dá risada dessas imagens, a gente, mas acontece no nosso meio, acontece com a gente. A lição fala sobre chegar atrasado, não é atitude de adorador. A lição fala sobre a gente arrumar, afinar instrumentos, organizar som, essas coisas na hora da oração. Isso é preparo?
Isso é atitude? Pode tirar essa imagem, tá, Arely? Nós estamos prestando culto a um Deus santo e que requer santidade para ser adorado. Reverência, né? Reverência. A lição, ela fala para a gente também sobre como foi lá na instituição do culto e como ela está sendo nos nossos dias, né? E vem nos falando que a adoração é a tarefa mais importante que existe na vida do povo de Deus. É a tarefa mais importante. Por isso, antes de entrar na terra prometida, o povo de Israel precisava aprender a adorar o Senhor. Como eles estavam, não tinha como. Eles precisavam mesmo. Vamos ler o texto básico hoje do nosso estudo. Nós vamos fazer duas leituras. Êxodo 7, de 14 a 16. E depois Levítico 1, de 1 a 4. Eu vou ler o Êxodo, depois juntos nós vamos ler o Levítico. Amém? Primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Vamos agora para o Levítico. Vamos fazer essa leitura juntos? Chamou. Acharam? É Levítico 1, de 1 a 4. Podemos ler? Chamou o Senhor. Amém. Eles são convidados, né? O povo de Deus. Nós vimos com a lição passada essa dificuldade do povo de sair porque Faraó não deixava. Vimos que Deus estava endurecendo o coração de Faraó para impedir do povo sair, porque Deus tinha um propósito com aquilo. E agora nós chegamos num momento em que esse povo já saiu do Egito e está aos pés do Monte Sinai, aonde ficaram por aproximadamente 1 ano, os estudiosos dizem que 1 ano e 2 meses. E ali, Deus chama Moisés e começa a dar instrução. O povo tinha saído para uma festa. Festa é bom, não é, irmãos? Quando nós somos convidados para uma festa, é bom, né? E eles tinham a expectativa realmente de celebrar essa festa. Mas para fazer festa, a gente sabe que muita coisa precisa ser preparada, né, Raquel? Festa dá trabalho, não dá? Muito trabalho. Eles iam entrar em Canaã. Eles iam adorar o Senhor pelo deserto até chegar a Canaã. Então havia a expectativa dessa alegria, dessa festa. Mas como festa requer preparo, demorou muito tempo. 1 ano e 2 meses aproximadamente, num cantinho lá no pé do Monte Sinai, para Deus falar para aquele povo tudo o que Ele queria que eles fizessem ao entrar na terra prometida.
como que eles teriam que estar quando entrassem na terra prometida. Então, nessa escola do deserto, Deus vai ensinando, né, ao seu povo a verdadeira adoração. A adoração que ele requeria de cada um, né? E foi através de sacrifícios que eles foram ensinados a adorar a Deus. Através de ofertas, através de situações. Eu estava achando interessante quando estava lendo essa lição e comentei com o Altamiro. Deus, quando chama o povo, ele escolhe sacerdotes, ele ensina como é que o povo vai adorar. E tem uma coisa que eu falei, vou falar para vocês, Altamiro Rio, vou falar aqui. Falei, eita amor, se fosse no nosso tempo, eu não ia ter esse privilégio de dar a lição amanhã, não. Porque Deus requeria que não fosse manco os sacerdotes, que não tivesse nenhum defeito. Isso é brincadeira, irmão, só para dar um pouquinho de risada. Deus requeria uma santidade e uma perfeição tão grande, que eu não estaria aqui hoje. Brincadeiras à parte, realmente Deus exigiu que os sacerdotes não tivessem defeito, que os filhos de Arão fossem os melhores. Daí os estudiosos dizem que não era acepção, porque Deus não faz acepção. Naquela época não tinha acessibilidade. E os sacerdotes tinham uma tarefa muito difícil de levar, né, as ofertas e os sacrifícios do povo diante de Deus. Então precisariam de pessoas fortes, tipo Daniel, preparadas. Não podia ser como a Selma com defeito. Deus sempre quer que o que ofereçamos para Ele seja o melhor. Deus sempre quer, Deus exige, Deus requer que seja o melhor, né? Então Deus estabeleceu como deveria ser ofertado. Deus pegou aquele povo, falou, Moisés, as situações que eles precisam se adequar para serem verdadeiros adoradores. Porque o serviço prestado ao Senhor tem que ser o melhor. Por isso que eu disse, o que nós temos ofertado ao Senhor? O que nós temos ofertado? Nós cantamos hoje pela manhã aquele cântico de vem o Senhor minha vida oferecer. Quando a gente canta essa música, ela fala muito, não é? Toca, porque é uma responsabilidade muito grande o que a gente está dizendo, não é? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta no altar. Irmãos, essa palavra é tão forte, às vezes a gente canta e não pensa muito. A adoração que Deus requer é uma adoração que venha realmente da nossa alma, com todo o nosso ser. E eles então, né, a nossa lição fala que nessa festa que eles foram, precisava de muito preparo. E depois ele fala, a lição também vem nos trazendo que a adoração que Deus requeria era uma adoração de povo livre. Mas como era a situação de Israel antes de entrar na terra prometida? Vamos pensar, como é que o povo estava? Como era aquele povo que Deus estava tirando agora, que estava fazendo o povo seu, que tinha um objetivo de construir uma nova nação com aquele povo? Qual era o estado do povo de Israel? Os irmãos me ajudem a pensar como é que eles estavam? Deus estava libertando eles da escravidão do Egito. Quanto tempo esse povo ficou no Egito? 400 anos. Muito tempo, não é, irmãos? 400 anos. Como que era aquele povo? Vamos pensar em nós. Tem 22 anos 24 que eu moro aqui no Tocantins. Eu já assimilei os costumes. Eu não conhecia Xambari, não conhecia Piqui, mas a gente já trouxe para a nossa vida esses costumes, essas tradições, não é? A gente, no convívio, a gente acaba adquirindo essas coisas. Quando eu chego lá na minha terra, o povo fala que eu já falo diferente, entendeu? E com o povo de Israel não era diferente. O que eles tinham adquirido no Egito nesses 400 anos? Gostaria de que vocês participassem. Os israelenses tinham, como a Rose está dizendo, adquirido os costumes,
a idolatria. O Egito era um país idólatra, de povo idólatra. Tinha costumes. E o povo de Deus ficou 400 anos no meio desse povo. Então não tinha como não ter adquirido esses costumes. E uma outra coisa, irmãos. Eles estavam saindo de um povo idólatra. E a região onde eles iriam habitar era a região dos cananeus, que também era povo idólatra. Tinha o Deus Baal. Então, olha que situação. Está saindo de um povo idólatra, depois de ter ficado 400 anos. Deus está separando um povo para fazer uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Deus está criando uma nova legislação, leis para esse povo. Então, Deus retirou os israelitas do Egito com a missão de adorá-lo. Então, para ser verdadeiros adoradores, eles tinham que aprender. Vocês se lembram que nessa caminhada, muitas lutas eles tiveram e muitas saudades eles tiveram do Egito? Tinha saudade das cebolas, dos pepinos, não é? Tinha saudade do Egito, porque eles ficaram muito tempo e estavam dentro deles essas coisas. Eles gostavam, como eu gosto do chambari. Né? Hoje, se eu sair daqui, vou sentir falta do chambari. O Altamir está dizendo que se alguém quiser participar, ele está com o microfone na mão. Então, Deus tinha um propósito, dar uma identidade própria ao seu povo. Eles estavam sendo libertados para serem povo de Deus, com o propósito de ser povo com identidade própria. Então, eles teriam que aprender. E foi através dos ensinamentos que Deus passa para Moisés, que ele foi requerendo toda a forma como Deus queria ser adorado. Levítico é considerado o livro padrão, o manual de Deus para ensinar os egípcios como ele queria ser adorado. E com um propósito Deus tinha de que os israelitas entendessem que ele era o Deus soberano, que ele era o Deus que tinha o poder sobre todas as coisas, que era um Deus que era bom, mas justo e que requeria do seu povo uma adoração integral. Deus não queria, Deus não divide sua glória. Então, ao entrar na terra prometida, os israelitas precisavam saber o Deus a quem estava servindo. Foi fácil, irmãos, isso? Não foi. Mas eles tiveram que aprender quais os parâmetros de Deus para uma verdadeira adoração. E nesse primeiro momento, ao aprender, eles viram que a forma como eles iriam adorar a Deus seria através de sacrifícios, de ofertas, né? Teria que passar pelo crivo de alguém para levá-los. E nesse tempo, no Monte Sinai, eles aprenderam até a construir o tabernáculo. Porque a presença de Deus no meio do povo dele está através do tabernáculo. Alguém já teve a curiosidade de observar a posição do tabernáculo no arraial israelita? Onde que ficavam quando eles levavam com eles o tabernáculo? Vocês já tiveram a curiosidade? Sim? Fala, Aurélio. Semana passada, a Danube me marcou numa postagem, achei muito interessante, que às vezes a gente não observa isso aí, mas ele ficava exatamente no lugar que, quando juntava a formação das tribos, formava a cruz. E ele ficava bem no centro, ali. Exatamente. O tabernáculo ficava no centro do arraial. Aonde eles iam, o tabernáculo estava no centro. Por que no centro, irmãos? Porque de onde eles estivessem, eles sabiam que a presença de Deus estava naquele lugar. E eles aprenderam isso no deserto. Eles aprenderam que a presença de Deus ia estar e que teria forma correta para se chegar diante de Deus. Como que o povo de Israel se chegava diante de Deus no tempo do tabernáculo? Alguém se lembra? Eu sei que vocês se lembram, vocês não estão querendo falar. Tinha que levar as ofertas, né, de sacrifício pelo pecado.
até pelos pecados que eles não sabiam que tinham cometido. Eles tinham que levar aquela oferta, né? E aí Deus especificava para cada tipo de situação a oferta que ele tinha que levar. Até a oferta de agradecimento, tudo tinha especificado o que era para levar, para ofertar ao Senhor ali, sacrifício. Exatamente, bem assim como a Amélia está falando. E tinha, o povo de Deus, eles nunca, vou falar sempre o povo de Deus, que vocês estão sabendo que é o povo que estava saindo do Egito. Eles nunca entraram direto no Santo dos Santos. Todo o sacrifício era feito através dos sacerdotes, eles levavam a oferta, eles pegavam aquela oferta, se fosse de animais, quebrava a cabeça do animal, entregava para o sacerdote, que entrava dentro do tabernáculo para oferecer. Eles mesmos não tinham. E no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sacerdote entrava. Sumo sacerdote entrava, porque no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava. Uma vez por ano. E é aquela história que a gente conhece, que conforme o estado que entrasse, não voltava. Tinha que ser amarrado a corda, né? Para que se ele não voltasse, fosse puxado. Então, irmãos, muitos rituais, muitas coisas. Muito difícil, não acham? Não é? Mas Deus exigiu, Deus requereu que fosse desse jeito. Deixa eu pegar o microfone aqui. Interessante é que o sacerdote tinha que tomar banho, não é? Entrar limpo e depois para então oferecer em favor dele e depois para levar diante do Santo do Santo em favor do povo, né? E como você está dizendo, se a oferta não fosse aceita diante de Deus, o sumo sacerdote podia ser morto. E como você disse, com aquela corda ser puxado para não ficar lá, né? Porque ali estava a presença de Deus em cima da arca. É muito importante mesmo a gente saber disso, que hoje nós não temos, não é? Esse ritualismo, mas isso espiritualmente tem que ser. A nossa oferta, o nosso culto precisa ser assim, santo, separado. E por isso é que nós cantamos aquele cântico que diz que Deus está procurando ver adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Né? Ali era a fórmula, né? Material da nossa maneira espiritual realmente que deve ser de servir a Deus, de entrar no Santo do Santo. Agora, o Santo do Santo, nós não temos mais, né? Onde é que está o Santo do Santo? Dentro de você. É lá que você vai encontrar a presença de Deus, que precisa estar desse jeito. Limpo, santificado, purificado, perdoado, para que Ele possa ouvir a nossa oração. Amém. Desculpa, Selma, que eu falo. Amém, não, amém. É isso mesmo. Desse jeito. E esse povo estava sendo preparado para fazer exatamente como a irmã está falando. Da forma como Deus queria, nos parâmetros de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Não vontade deles. Não como o povo queria. Não. Tanto é que as leis, as leis civis, judiciais, todas essas leis foram passadas para esse povo quando eles estavam organizando para entrar em Canaã. Porém, o que mais se fala é sobre as leis de adoração. Deus queria isso. Deus sempre quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E naquele momento, através de sacrifícios pesados, mas que teriam que ser assim. Sabe por quê, irmão? Se não fosse assim, esse povo não ia reconhecer jamais a soberania de Deus sobre eles. O povo que estava acostumado, tanto é
que no primeiro momento, o que eles fazem? Eles instituem, eles pedem a Arão para criar um Deus. Olha só, enquanto Moisés estava lá recebendo os mandamentos, o povo cansa e pede um Deus. Olha só, no momento que de espera, eles já hesitaram. Então esse povo tinha que realmente aprender, de fato, como Deus queria ser adorado. Então eu fechei esse tópico falando que assim, ao pé do Monte Sinai, há aproximadamente 1 ano, os israelitas estão se tornando uma nação organizada, fazendo curso de como adorar a Deus. Livres, libertos, adorar com liberdade. Liberdade para adorar, mas liberdade para adorar segundo o termo, o propósito, os parâmetros de Deus, que Ele sempre requer. Amém? E agora nós vamos chegar, né, na nossa oração, na nossa adoração congregacional dos nossos tempos. O culto pode ser feito conforme a nossa vontade, irmãos? O que vocês acham? A gente pode? Existe no nosso tempo algum padrão? A gente lê, viu aqui, que para o povo de Deus Deus instituiu parâmetros, né, da forma como Ele queria ser adorado. Ah, Selma, mas isso aí foi lá no Velho Testamento. Passou, lá era sacrifício e tal. Hoje não existe mais um parâmetro, não existe mais. Não, a gente adora a Deus conforme a gente quer, conforme a gente propor no nosso coração. Deus recebe, Deus aceita, desde que seja sincero. Amém? Pai, ninguém falou amém? Amém. Hoje, Deus mudou? É o mesmo Deus? É o mesmo? Não entendi. Desculpa. Nós já dissemos que o culto começa em casa preparando. E nós vamos chegar aqui, dar continuidade daquilo que a gente já trouxe, não é? E tem parâmetro. Tem os propósitos. Por que nós não entramos correndo dentro da igreja? É. Porque nós temos um período de cântico, um período de leitura, um período de oração, para depois entrar a mensagem. É como se fosse um preparo, né? Terminar aquela limpeza para que pudéssemos receber a palavra que Deus tem para nos dar. É o que eu penso. Então agora, a Areli já colocou para a gente lá que hoje existe ainda. Hoje não é mais o sacrifício. Mas, irmãos, dá para chegar a Deus sem nenhuma oferta, sem sacrifício? Hoje nós não temos o sacrifício de animais. E ritual. Mas hoje ainda continua tendo princípios, né? Continua tendo parâmetros, continua tendo formas de prestar um verdadeiro culto a Deus. Culto de adoradores, como a irmã disse, adoradores que Ele procura, que o adorem em espírito e em verdade. E daí, os irmãos já ouviram falar sobre o princípio regulador do culto? Isso é contemporâneo? Conhecem o princípio regulador do culto? O princípio, está lá no quadro, olha, o princípio regulador, lá na tela, é a doutrina bíblica do culto adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja reformada, ela adota como princípio regulador do culto a doutrina que somente o que é prescrito pela Bíblia é incluído no culto. É o que a nossa irmã disse. Nós temos todo um ritual, não sei se seria a palavra, mas nós temos toda uma norma para a gente adorar.
Não é de qualquer jeito, não é chegando aqui, não, hoje fulano levanta, vem, não, hoje, ô fulana, vem cantar. Não. O princípio regulador do culto, adotado pela nossa igreja, diz que somente o que é prescrito pela Bíblia pode ser incluído no nosso culto. O próximo, e esse princípio, ele foi criado na confissão de fé de Westminster, que eu tenho dificuldade para falar. E o artigo 7º, quem está com o microfone, leia, por favor. O culto é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. Amém. O artigo 8º, por favor, Alélia, da mesma confissão de fé. O culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A administração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. Alguma semelhança com os nossos cultos? Leitura da palavra. Você pode voltar um pouquinho, Arélio? Pregação, cânticos, oração, oferta, batismo, ceia. Nós temos isso nos nossos cultos? Nosso culto é regido, então, pela confissão de fé de Westminster, que diz que há um princípio regulador. Mais um para a gente estar olhando, Areli, a confissão de fé. No capítulo 21, fala ainda. Pode ler, porque está pequeno. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Amém. Irmãos, então, o princípio regulador do culto, que é a doutrina que a nossa igreja adota, ela traz todos esses parâmetros, e se a gente observar, mudou a palavra, mudou a forma, mas a mesma coisa que Deus requer de adoradores. Hoje, a oferta que nós, quando nós nos aproximamos de Deus para adorar, nós trazemos sobre o sacrifício de Jesus, não é? Nós nos achegamos a Deus através do sacrifício de Jesus no Calvário, que nos dá a liberdade agora de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque agora, como a nossa irmã disse, o sumo sacerdote está aqui dentro de nós, a nossa oferta a Deus vai direto. Porque Cristo, lá na cruz, pagou um alto preço. O sacrifício levítico foi substituído pela cruz. Foi substituído pela cruz, né? O sangue agora assegura a nossa redenção. Nós não precisamos mais oferecer animais como sacrifício, mas o nosso próprio corpo. O que diz Romanos 12:1? Alguém pode ler para a gente, por favor? Romanos 12:1. 1 e 2. Alguém vai ler para a gente? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2 também? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. A nossa adoração congregacional, agora na nova aliança, é olhar juntos, né, para o Senhor e adorar. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, com culto racional. Então, todas as formas de adoração que nós temos no nosso princípio regulador, amor, eles são bíblicos, estão dentro da palavra de Deus. Então, algumas pessoas não entendem, né, porque os nossos cultos têm uma liturgia que deve ser seguido direitinho. Tem gente que fala que os nossos cultos são engessados, que não há liberdade para o Espírito Santo agir, né? Eu já tive alguém que fala, Selma, eu gosto muito que vocês estudam muito a palavra, mas eu acho vocês muito engessados, assim. Há uma frieza, há um ritual. Eu gosto quando a coisa é livre, quando a gente tem liberdade de cantar, quando a gente tem liberdade de chorar e tal. Quando Deus fala e alguém pode ir lá na frente pregar a palavra. Daí é tão complicado a gente falar que o nosso culto tem princípio, né? Que a nossa liturgia, que quer dizer serviço a Deus, a nossa liturgia é serviço a Deus, ela é feita dentro dos parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus. Porque se eu falo isso, eu vou, às vezes, né, causar um mal-estar no meu irmão, porque pode entender que eu estou falando que o dele não é nos parâmetros bíblicos. Sim, irmã? Bom dia a todos. E era justamente isso, Selma, que eu ia comentar, né? A gente acabou de ler um versículo que fala que nós não nos devemos nos moldar ao padrão do mundo, né? Porque existe um princípio, existe uma tradição, né? E às vezes somos taxados mesmo por sermos tradicionais. E ai de nós se não fossem as tradições, né? Que seria dessa geração hoje, né? Se não fosse essa base, né? de conservar os princípios, né? Os princípios de Deus no culto, principalmente. Outro dia eu fiquei muito triste, uma igreja assim, de um pessoal muito amado que eu tenho, presbiteriana lá na Bahia, fazendo um culto com características juninas, né? Então, ornamentaram toda a igreja com bandeirolas e tudo mais. E depois ia ter uma festa, né, ali onde tinha comidas típicas, quer dizer, totalmente juninas. E isso me entristeceu muito, porque é se moldar, é querer fazer agradar aquelas pessoas, né, do mundo, como fosse uma forma de atração para o culto. E a gente peca quando a gente faz isso. Porque eu lembrando, você falando aí, eu lembrando do sacrifício de Caim e Abel, né? Abel, a Bíblia diz que ele foi lá, pegou dos seus rebanhos, as primícias, ofereceu ao Senhor, e o Senhor se agradou do sacrifício e agradou de Abel. Caim, por sua vez, pegou lá da sua horta, né, que ele tinha, e era de melhor. Muitas pessoas erram dizendo que ele deu o pior, mas não era isso. Eu acredito que ele deu de melhor, mas Deus não se agradou de Caim, e nem da sua oferta. E a gente conhece a história, né? Que ele ficou iracundo, ficou com raiva. Deus o procurou e falou, por que você está assim, Caim? Se você procederes bem, não é aceito? Né? E ele, com seu orgulho, com sua raiva, não procedeu bem. Então, assim é o culto. Se nós procedermos bem, fazer o que é correto, nós seremos aceitos. Se Caim voltasse, né, fosse lá, pegasse um cordeiro, sacrificasse, o culto dele seria aceito. Deus não queria frutas, verduras, né? Deus não quer nossas festas moldadas ao mundo. Deus quer o que é correto, né? É o sacrifício certo. Então, é isso mesmo. A gente tem que preservar isso, conservar isso, ensinar essa nova geração para que a palavra de Deus dê continuidade, né? Amém. Pegando um gancho, então, na palavra da irmã, vou voltar à pergunta que eu já fiz antes. Todas as formas de adoração agradam a Deus, desde que sejamos sinceros. Deus se agrada de qualquer culto, desde que seja feito com sinceridade? Não. Não, não, não.
Não é do nosso jeito. Não é a música que eu mais gosto de cantar. Cadê o Tiago? Não é o louvor que me agrade. Ah, essa mensagem hoje não gostei. Não é a mensagem que me agrade. Ah, não vou dar oferta não para a missão. Não. O culto não pode ser para me agradar, do jeito que eu gosto. Eu não posso fazer só se eu gostar. Se eu não gosto, eu não canto. Se o pastor que vai trazer a mensagem não é o que eu gosto, eu não venho. Não, irmãos, não. O culto não é. Culto é adoração. Adoração ao Senhor, ao nosso Deus, que tem parâmetros, que tem normas, que tem formas certas de querer ser adorado. Isso não mudou. Isso foi ensinado lá no deserto, na caminhada, na escola do deserto. E prevalece até hoje. O culto tem que agradar a Deus, da forma como Deus requer. Porque senão o que acontece? A gente pode estar trazendo fogo estranho no altar. E fogo estranho no altar, a gente sabe o que acontece. Alguém, por favor, Levítico 10, 1 e 2. Daí, Altamir, dá o microfone, o Tiago. Ah, tá. Pode ler. Você quer falar, Socorro? Não, pode falar. Pode ler, depois eu... É só a questão de os nossos cultos ter uma liturgia para apresentar a Deus um culto com decência e ordem, né? Que é o que Deus requer. Porque quem trará a palavra ou ministrará o culto a Deus tem a responsabilidade de se preparar antes. Não é da forma que ele quer chegar e falar, mas sim tem que se preparar antes, tem que se separar primeiro para estar trabalhando a forma que Deus quer, que é se preparar, para não falar o que vem do coração, mas sim a palavra. A nossa lição, Socorro, nesse sentido, ela fala que o nosso culto ele tem que ser planejado antecipadamente, tem que ter preparação, santificação, inclusive o local, dia, porque isso faz parte da adoração a Deus. A nossa lição fala sobre isso. Tá? Zilma, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, por que esses sacerdotes não foram aprovados por Deus? Mas eles só pegaram o incenso e levou o fogo. A gente olha assim e fala, meu Deus, como que Deus é um Deus justo, bravo, né? Nem justo, um Deus bravo. Eles pegaram, foram lá com seus incensários lá, acho assim que fala, colocar fogo, para que o fogo... Porque vocês lembram que o fogo do altar não podia apagar? Não podia, o fogo do altar não podia apagar, eles eram sacerdotes, os filhos de Arão. Eles foram lá. Por que não agradou a Deus? Por que... Exatamente. Não era a forma como Deus tinha ensinado. Gente, olha como que a coisa é séria. Parece, é por isso que não pode ser do nosso jeitinho, da nossa vontade. Não é o culto da vontade. Não é. Deus duro esse? Também. Sabe por quê? Eles tinham sido ensinados. E não era assim, não era para pegar brasa de qualquer lugar, não. Não era esse o ensinamento. Deus entendeu como fogo estranho. Deus entendeu como fogo estranho. Será que nós temos trazido fogo estranho no altar do Senhor com as nossas adorações? Será? Sim. Altamiro, traz o microfone aqui para a Gleisman. Irmãos, temos livre arbítrio, podemos ouvir, levar no coração, na mente, o que a professora está dizendo ou não.
É uma escolha nossa. Só que toda escolha, ela tem preço. Algo aconteceu aqui nessa igreja há muitos anos e me impactou profundamente. Sempre isso me vem à mente. Eu não sei quantos já estavam aqui nessa igreja na época. Eu vou tentar ser bem breve e não deixar à mostra com quem o fato aconteceu. Mas a esposa do pastor surpreendeu um jovem aqui nessa igreja, sentado no banco, com gestos obscenos durante o culto. Era um gesto, não posso nem repetir aqui, muito imoral na hora do culto. E ela compartilhou comigo dizendo: Deus tenha misericórdia. Irmãos, Deus não toma por inocente. Se nós sabemos o jeito que Deus é e como Ele requer, precisamos obedecer. Ah, mas era só lá no Antigo Testamento. Não é. Deus é Deus eternamente. E Ele nos chama, é para sempre. E Ele requer de nós essa postura. Não é porque o pastor, o professor da escola dominical está dizendo, é porque a palavra dele diz. E o que aconteceu com esse jovem? Pouco tempo depois ele adquiriu uma doença de morte, uma doença gravíssima, e ele pagou alto preço por isso. Perdeu o casamento, perdeu família, foi abandonado, e mais tarde uma outra igreja o acolheu, ele saiu daqui, uma outra igreja o acolheu, e a gente encontra ele hoje servindo a Deus. Eu fico imaginando quanto aquele jovem deve ter aprendido com essa experiência, quando ele se viu diante da morte. A gente não sabe, eu não sou Deus para dizer que essa doença foi por causa da irreverência dentro da casa do Senhor. Eu não posso dizer isso. Mas Deus é Deus, e Ele no Antigo Testamento, Ele matava as pessoas. Ele matou o sumo sacerdote e pessoas mesmo do convívio comum do tabernáculo, por atos de desobediência. Então, esse fato me impactou muito, porque eu acompanhei todo aquele sofrimento. Eu já era membro dessa igreja, já tem mais de 30 anos que eu estou aqui, e não sei quantos se lembram do que aconteceu. Mas Deus é Deus e Ele vê todas as coisas. Ele está vendo a nossa mente, o nosso coração aqui, diante do estudo que a professora está dizendo. Quem sabe a gente está dizendo, mas isso é coisa muito retrógrada, isso é coisa do passado. Mas Deus é Deus eternamente. Ele requer de nós uma postura santa, pura, digna e que o santifique. Que Deus nos faça lembrar disso. Deus, Ele não é cruel, Ele é justo. E Ele age com justiça diante de toda e qualquer situação. Até diante daquilo que a gente nem imagina que está desagradando a Deus. Mas Ele sabe que está. E Ele vai agir com justiça. Que a gente possa vigiar mais. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse guardar o pé envolve muita coisa, irmãos. Que o Senhor nos santifique para estarmos aqui. Tanto na escola dominical, culto, qualquer hora que estejamos aqui, que possamos olhar este lugar separado como um lugar santo, como afirma a palavra dele. Amém? Amém. Obrigada, minha irmã. Reverência. Reverência na casa de Deus. Essa é a casa de Deus. Uma vez eu trouxe para os irmãos uma frase, até coloquei no Data Show, que estava escrito nas igrejas metodistas, onde o pastor John Wesley, na época, ministrava. Tinha um cartaz muito grande que falava assim: reverência, você está na casa de Deus, prestando culto a um Deus que requer reverência. É muito sério, irmãos. Como a Gleisma está falando, a gente tem aprendido isso ao longo da nossa caminhada cristã. Nós vivemos dias difíceis, em que tem se perdido muito desse cuidado de reverência, desse cuidado de se atentar para o que Deus requer de verdadeiros adoradores. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz como a Deliane disse. A gente começa a querer se moldar ao padrão lá de fora, porque nossa igreja é muito tradicional. Nossa, que igreja fria. Eu acho que vocês já ouviram isso. Eu já. Fria ou é uma igreja bíblica? Será que o que nós vimos aqui, que rege os nossos cultos, princípio regulador, adotado pela nossa igreja, não está dentro da palavra de Deus? Será que os homens que estiveram lá naquela...
naquele seminário, naquele encontro lá de confissão de fé, que se reuniram para se elaborar termos no momento em que a igreja estava, vocês sabem o porquê disso, eu não vou falar aqui, mas vocês sabem o que acontecia na igreja dominante naquele momento. Vocês sabem o porquê que houve a necessidade desse encontro. Será que esses homens fizeram essa lei a bel prazer? Será que não foi buscando sabedoria e entendimento na palavra de Deus, para que a gente continuasse prestando culto de verdadeiros adoradores, como foi instituído lá na saída do Egito? Será? Os dias são difíceis. Temos que ter muito cuidado com o culto do eu. Sim. É sobre o sacrifício de animais, né? Era algo habitual, o sacrifício de animais no mundo antigo. Muitos povos tinham esse hábito de sacrificar animais, assim como o povo de Israel. Só que havia uma diferença com o povo de Israel, porque Deus instituiu o sacrifício de animais com seu povo como uma maneira de se relacionar com o povo. Então havia uma diferença entre os povos politeístas, que faziam de qualquer maneira, baseado nas crenças deles a vários deuses. E com o povo de Israel, era uma maneira de Deus se relacionar com o povo. E esse relacionamento havia critérios, havia requisitos que não podia ser de qualquer forma, esse sacrifício de animais. E assim como nos dias de hoje, nós podemos trazer isso para nosso contexto, a forma de adorar, a forma de fazermos o nosso culto, também há critérios, há requisitos, e não é qualquer critério ou requisito, é critério e requisito baseado na Bíblia. Há uma fundamentação bíblica, né? Então não pode ser de qualquer forma. Assim como na época do povo de Israel, também no nosso contexto. Inclusive, nesse sentido, a nossa lição fala que alguns autores dizem que Deus quis usar o sacrifício de animais porque era uma coisa que ficaria fácil para Israel identificar. Daí ele traz à nossa lembrança uma coisa: não, o sacrifício de animais foi instituído lá no início. E o primeiro sacrifício de animal foi o próprio Deus. Quando? Quando ele mata um animal para tirar a pele e fazer a roupa de Eva e Adão. Então, Deus não quis aproveitar os costumes para ensinar o seu povo, não. Isso aí Deus já tinha feito com sacrifício lá no início. Sim, minha irmã? Quando eu fui na igreja pela primeira vez, já uns 44 anos atrás, quando nós ia começar o culto à noite, ia um diácono lá na frente e dizia assim: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E a partir daquele momento era para todo mundo abaixar a cabeça e se preparar para o culto que vinha. E eu nunca mais esqueci isso, foi uma coisa assim maravilhosa. Então, é o valor que a gente dá, tudo que relaciona a Deus, a gente guarda no coração. Amém. Pastor Jeremias, Augusto Nicodemos disse que ele não entende preparo de culto aonde uma casa não tem preparo de família. Ele fala bem assim, ele não entende esse falar que está preparado para o culto quando na nossa casa, nossa família não tem preparo algum. Irmãos, nós bateu o primeiro sino, já me agonio. Está chegando então ao final do nosso... Eu trouxe umas fitinhas, não sei nem como que eu dou o nome, isso. E eu vou pedir ao Altamiro para que dê o microfone. Sabe o que é isso? Isso é sugestão da nossa revista, que ela fala que as nossas igrejas, elas têm que ter, não é que tem que ter, mas poderiam ter instruções para o culto. E a Igreja Presbiteriana de Aracaju, ela tem uma forma, e ele até sugere que a gente traga para a igreja. Então, eu colei lá, e a gente vai ler rapidinho, porque eu sei que acabou o tempo mesmo, não vai dar nem para concluir aqui, mas vamos ler como é que o pastor da Igreja Presbiteriana de Aracaju tem em sua igreja umas normas de adoração. Vamos, o número 1, daí o Altamiro vai levando o microfone, só levanta a mão, está aqui com o Daniel. Não. Seja disciplinado. No dia anterior ao domingo,
Prepare a sua alma para adorar e exaltar a Cristo. Vá para a cama mais cedo. Ore ao Senhor por um abençoado e solene dia de descanso, na presença do seu Salvador, em comunhão com os irmãos. Viram, irmão? Vamos nos preparar. O 2. Seja pontual. Como um bom cristão, faça isso em todos os seus compromissos, muito mais quando este for o de ir à casa do Senhor. Seja solidário. Maridos e filhos devem ajudar sua esposa, mãe, para não atrasar toda a família. Olha que legal, ouviram, maridos? Me ajuda aqui. Vamos ver se eu consigo. Seja reverente. Ao chegar na igreja, não chame a atenção dos outros irmãos e visitantes falando alto, mas procure se preparar, se assente, leia a Bíblia, medite e ore. Não se esqueça de fazer o mesmo com seus filhos, ensinando-os desde cedo como proceder, antes, durante e depois do culto. Amém. Ouviram, meus irmãos? Que preciosa é essa sugestão. Próximo. Seja discreto. Chegou atrasado? Então espere o momento certo de entrar no templo. Nunca entre no momento da leitura bíblica ou quando o pastor estiver orando com a igreja. Nosso pastor já falou sobre isso, né? Nos cultos de quinta-feira. Até aprendi. Eu achava que eu só podia, que era só na hora que estivesse orando que eu aguardava lá fora. Não, eu aprendi que a gente tem que, enquanto estiver cantando, a gente também tem que aguardar para não atrapalhar a adoração dos irmãos. O próximo, tem mais um? Ou acabou? Seja exemplar para seus filhos e para os visitantes da igreja. 7. Seja alegre. Um culto não é uma ladainha, cheio de vãs repetições, mas também não é algo informal, sem ordem ou liturgia, de modo que o cristão pode ser reverente e adorador a Deus com ordem e decência. Por isso, irmãos, que eu não vejo que os nossos cultos são um culto engessado, nem muito formal, porque a gente tem alegria, a gente canta, a gente louva, a gente demonstra, sabe, a expressão do nosso coração de alegria quando a gente está louvando. Então, quando alguém diz que a gente chora, a gente se emociona de estar. Então, eu não vejo assim. Eu não vejo. 8. Seja calorosamente fraterno. Contudo, lembre-se que quando o culto se inicia, os adoradores devem se voltar somente para o triuno Deus. Espere o culto terminar e então cumprimente fraternalmente seus irmãos. Amém. Eu acho que ainda tem um, não tem? E é o último, é o 9, Madalena? E o texto 9. que está aí, Madalena, a gente vai ler junto, tá? Na hora que chamarem. Pode ler. Pode ler agora. Tá, né? lê. Seja piedoso. A verdadeira piedade busca sempre a glória de Deus. E o dia do Senhor sempre nos proporciona a oportunidade de consagrarmos a nossa vida à grande obra para a qual fomos criados, a adoração. Portanto, vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, em ação de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhamo-nos diante do Senhor, porque ele criou, ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, as ovelhas somos o seu pasto e ovelha das suas mãos. Amém. Qual é a referência? Salmo 95, de 1 a 7. É grande, então não vai dar, porque nós já tomamos o nosso tempo. Irmãos, é isso. Isso daí são uma sugestão da Igreja Presbiteriana de Aracaju, que o pastor traz todos os domingos no boletim. Que a gente, né, simpatize com elas. Que a gente procure, né, também trazer para a nossa igreja, né,
Essas sugestões, elas são muito boas. Mostra a forma de realmente adorar o Senhor. E lá nós podemos encontrar no PCR, que é o princípio regulador do culto, todos os elementos, né, do culto no Novo Testamento, que são a liturgia, a leitura e exposição das Escrituras, oração, gratidão, intercessão e súplica, cântico, celebração de Santa Ceia, ofertas e batismo. No princípio regulador de culto que a nossa igreja tem, é previsto todo na palavra de Deus. Não foge nada, irmãos, não inventamos nada, não fazemos nada a bel prazer nem para nós. Porque o valor básico, imutável e protegível no campo da adoração é o direito exclusivo de Deus de determinar e requerer como Ele quer ser adorado. Não somos frios, não somos, gente. A regra básica que protege esse valor é: nada pode ser praticado durante o culto que Deus não tenha sido expressamente estabelecido e determinado por Deus em sua palavra. Calvino diz: somente a Deus compete estabelecer o modo que Ele quer ser adorado. Culto é adoração, acompanhado de reverência, amor, devoção, regozijo em Deus, e seja de acordo com a palavra e o querer de Deus, e os princípios estabelecidos para Ele. E esses princípios, irmãos, continuam até hoje. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Requer de nós, adoradores, uma conduta própria para o adorá-lo. Vamos sempre nos lembrar, não é como eu quero, é como Deus requer, para não trazer fogo estranho na presença do Senhor. Como o texto que a gente tinha separado é muito grande, vamos ler Romanos 12, 1 e 2 na hora da chamada. Pode ser, irmãos? Romanos 12, 1 e 2. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom dia a todos.